Bom dia, queridas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui eu estou para mais uma live dos nossos sábados de manhã. Já começar o final de semana com bastante informação e reflexão. Hoje é uma live muito especial, que é o Cérebro da Mulher. Essa live, ela sempre vai para o segundo turno nas votações e acaba ali no finalzinho perdendo para outro tema. Então, essa semana eu resolvi não colocar votação e falar sobre esse tema maravilhoso, que é Cérebro da Mulher, entendendo e cuidando do nosso bem-estar mental e cerebral. Bom dia a todas queridas que estão entrando, estão aqui comigo. E esse é um tema muito importante dentro da ciência e que cada vez mais estudado, graças a Deus, porque é algo que todo mundo sabe e percebe no nosso dia a dia, que homens e mulheres têm um funcionamento cerebral diferente. Na verdade, nós já sabemos de muito tempo que, inclusive, transtornos psiquiátricos acontecem de forma diferente para homens e mulheres. As mulheres têm maior risco de desenvolver depressão e ansiedade, por exemplo, enquanto os homens, apesar de se protegerem nesse campo aí de transtornos de humor e ansiedade, têm aí uma tendência a ter outros problemas como a esquizofrenia, o transtorno espectro autista ou abuso de substâncias, que tem um perfil de um cérebro mais masculino. Então, hoje o que é um grande desafio para nós dentro da saúde mental é conseguir personalizar mais esta atenção, sabendo que são cérebros diferentes e porque afinal os tratamentos são todos iguais, não é? Por que uma pessoa toma remédio para depressão? É sempre igual, a gente não tem a caixinha lá, o remédio da mulher e do homem, mas o cérebro deles tem algumas diferenças e para nós são fundamentais. Então hoje eu quero te contar um pouco mais sobre o que a ciência já sabe sobre isso. E por que é importante esse conhecimento? Para nós nos cuidarmos melhor, para a gente saber o que nós mulheres precisamos fazer para ter saúde cerebral até o fim das nossas vidas. Afinal, a média de vida das mulheres é maior que a dos homens, então mais um motivo para a gente cuidar mais ainda do nosso cérebro. A gente vai precisar dele por muitos longos anos, se Deus quiser. Então, uma coisa que é importante e eu gostaria de falar para vocês é, meninas, vocês já pensaram assim, meu Deus, minha mente não para, eu penso em tantas coisas que eu tenho que fazer, eu fico mentalmente planejando o meu dia, pensamentos recorrentes, toda hora vindo, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, meu Deus, não vou dar conta, eu queria que meu dia tivesse 30 horas. Eu já falei isso várias vezes. E hoje, quando eu verbalizo que eu queria que meu dia tivesse 30 horas, eu, na verdade, paro tudo e penso que eu estou sobrecarregada e que eu preciso me organizar. Mas o cérebro feminino, o fato é que é mais fácil para nós, mulheres, fazermos multitarefas. Porque nós temos os dois hemisférios cerebrais muito conectados. Muito não, né? Mais conectados. Então isso faz com que a gente consiga pensar em várias coisas ao mesmo tempo e essa tendência à multitarefa. A Dani perguntou, você tem um conselho para melhorar as enxaquecas menstruais? Eu já vou chegar nessa parte das influências hormonais, tá, Dani? Mas a gente precisa se preparar para o período perimenstrual, que é uma coisa que é muito, assim, estigmatizada, a gente tem um pouco de vergonha de falar, é feito muita piada sobre isso, mas que, na verdade, a gente deveria se preparar para isso, tá? Então, começando na questão de multitarefas e sobrecarga, é muito mais fácil para nós mulheres do que para os homens fazer multitarefa, mas como eu sempre falo aqui, a multitarefa, ela tende a esgotar mais o cérebro, porque ele tem que dividir a atenção focada em vários estímulos. Isso é cansativo. Então, cuidado. Muito melhor do que fazer multitarefa é você fazer sequenciamento de tarefas, é você ter um planejamento do seu dia. Porque senão, logo, a gente está querendo abraçar o mundo, fazer 1000 coisas e a longo prazo isso não se sustenta. E agora, entrando aqui no que a Dani perguntou, em relação à influência hormonal. Os hormônios femininos, eles têm um impacto bem grande no funcionamento do nosso cérebro. Na verdade, o cérebro humano responde a muitos hormônios, masculinos, femininos, de tireoide, de cortisol, de tudo que é coisa. Então, não tem como a gente achar que a gente vai ter o mesmo comportamento, o mesmo nível de energia, humor, de irritabilidade ao longo do mês, porque os hormônios femininos, eles são cíclicos. Eles têm níveis dependendo da nossa fase do ciclo menstrual.
Então, todas as vezes que os hormônios femininos, tá? Principalmente estrogênio, eles oscilam, nós mulheres teremos mudanças no nosso padrão de comportamento, no nosso nível de energia, no nosso humor. Então, na verdade, isso não é uma coisa ruim. É assim que a espécie humana se desenvolveu. Então, vocês vão observar que, principalmente em relação ao ciclo menstrual da mulher, tem todo um porquê, uma lógica de como nós ficamos. Então, a gente precisa lembrar que o nosso ciclo, vamos dizer assim, a gente menstruou. Então, começou o nosso ciclo daquele mês, certo? O nível de estrogênio ele vai começar a aumentar nos primeiros dias, ele vai aumentar toda a primeira metade do nosso ciclo e a progesterona vai estar baixa. Então, conforme o estrogênio vai aumentando, a gente começa vendo uma recuperação da fase menstrual, né? Então, a gente perdeu sangue, a gente perdeu ferro, a gente precisa ir se recompondo aos poucos e a gente vai indo gradualmente para um nível de produtividade, de bem-estar, de uma sensação de, nossa, eu tô com energia, tô me sentindo super bem. Então, isso começa a aumentar na primeira fase do ciclo até a nossa ovulação. Claro que esses dias da ovulação é quando a mulher se sente, assim, mais arrojada, mais produtiva, mais corajosa, ela vai se expor mais, ela vai falar mais, ela vai estar com a libido melhor, porque naturalmente a natureza nos prepara para a fecundação, né? Que a gente tenha mesmo relações, então a libido vai estar aumentada e tudo mais. Isso, para o cérebro, nos deixa assim mais dinâmicas, mais ativas. Então, se você, na verdade, tem projetos, coisas que você precisa executar, se você conseguir programar para esses dias que você está ovulando, você vai ser mais produtiva. É muito estranho pensar isso, eu acho, né? Mas, ao mesmo tempo, faz todo sentido. Na segunda fase do ciclo, depois da nossa ovulação, aí os níveis de estrogênio começam a cair e os níveis de progesterona vão aumentar. E a progesterona, ela é o hormônio que prepara o nosso corpo para uma possível gravidez. Então, a segunda fase do nosso ciclo, ela já é uma fase, assim, um pouco mais lenta. A progesterona é um hormônio que dá mais sono. Pode ver como uma mulher grávida tem mais sono, ela tá voltada mais para ela mesma. Então, a segunda fase do nosso ciclo é isso, a gente começa a ficar também um pouco mais introspectiva, a gente precisa cuidar até do nosso nível de atividade física, porque ele oscila muito, né? Quem faz academia como eu 3 vezes por semana, tem uma semana do mês que eu não rendo nada, porque meu corpo não é isso que ele tá pedindo. Então, o que nós sabemos é que os sintomas de tensão pré-menstrual, eles são muito comuns por conta disso, porque é natural para o nosso corpo estar mais. Então, perto da menstruação, a mulher vai estar mais sensível, o que a incomoda salta mais aos olhos. Então, é uma fase importante para você perceber essas coisas. Poxa vida, eu tô tão chateada com tal coisa. Anota o que te incomoda. E daí, para pessoas que têm a enxaqueca menstrual, você precisa descansar mais nesse período. Se você puder se programar para ter menos demandas nesses dias, você ter mais repouso, você fazer uma alimentação também mais cuidadosa, menos inflamatória, que você possa comer ali peixe, legumes, verduras, saladas. Você se preparar um pouco mais para esses dias, Dani, porque não dá pra gente esperar da mulher um nível de produtividade estável como o dos homens. Os homens, gente, por incrível que pareça, eles têm muito mais oscilação de testosterona ao longo do dia. Nós, mulheres, temos oscilações de hormônios ao longo do mês. Então, esse conceito de que as mulheres, dependendo dos hormônios, só Deus sabe o jeito que ela tá. Não é assim. O nosso comportamento, ele é mais previsível do que dos homens. Porque nós sabemos, de acordo com o nosso ciclo, como nós vamos estar. Então, muito da disforia pré-menstrual é essa tentativa da gente permanecer no mesmo ritmo de outras fases do nosso ciclo, que não é fisiologicamente esperado. Agora, os homens, eles têm variações no nível de testosterona ao longo do dia, dependendo de tudo que eles estão fazendo. Engraçado, né? E também os homens têm um ritmo diário. Então,
A testosterona deles, ela oscila aí ao longo do dia, preparando eles para o dia. E no final da tarde eles estão até com a testosterona mais baixa, então é quando eles estão mais cansados e tal. Nós mulheres temos essas oscilações ao longo do mês. Então eu te pergunto, se a vida é feita de fases, por que você espera um nível de produtividade igual todos os dias? Por quê? Então o que a gente está vendo hoje? Que além do ciclo menstrual, que as mulheres ainda não conseguem se programar para ter um momento de maior introspecção no período perimenstrual, ali pré-menstrual, que é o que o nosso corpo está pedindo, no mundo ideal isso seria considerado no nosso ritmo de trabalho, no tipo de atividade física que nós faríamos, nas horas de sono, viu, Dani? Também um grande fator para enxaqueca é a privação de sono. As mulheres precisam de uma demanda de sono maior que os homens também. Então hoje a gente vive uma epidemia de insônia. E lembra que o sono, ele é um pilar de saúde cerebral. Quem não dorme bem vai ter mais enxaqueca, mais irritabilidade, mais falta de concentração, várias dificuldades, tá? Então isso também eu diria que é primordial. Você tem que se preparar para esse período do teu mês, se para você é um gatilho de enxaqueca. O que mais, meninas, que eu preciso explicar para vocês? Além do ciclo menstrual e essas alterações que vêm para nós, então que você possa usar essas oscilações a seu favor. Comece a aprender mais sobre o ciclo menstrual e o impacto do estrogênio no nosso cérebro. Nós mulheres temos receptores de estrogênio nos neurônios. Então, o que eu posso adequar, se isso for possível para você, dentro da tua atividade laboral, dentro da sua programação, mesmo na tua casa, o que você se sente melhor, começa a observar. Nessa época, né, quando a gente tem aqueles cravings, a gente tem aquela vontade de comer doce, a nossa demanda energética no período pré-menstrual é maior, nosso cérebro precisa de mais energia. Então se prepara, coma alimentos que são mais nutritivos, coloca um chocolate amargo, que tem menos açúcar, mas é chocolate, ele vai trazer antioxidantes para você, vai trazer os fitoestrogênios também, né, que são compostos das plantas, que podem ajudar um pouco o nosso cérebro nisso também, tá? Vamos nos cuidar com mais amor, gente, mais amor e mais aceitação. Esse é um dos meus grandes objetivos aqui no Instagram, é explicar e trazer aceitação para nós mulheres. Vamos parar de exigir de nós um grau de perfeição. Como que você vai manter o mês todo o mesmo nível de produtividade se os nossos hormônios não funcionam assim? Não tem como. Além disso, meninas, é muito importante eu trazer para vocês a questão da gravidez e do puerpério. São fases que, na gestação, os hormônios, principalmente a progesterona, vão aumentando gradativamente. Então, nós temos ali 9 meses, 40 semanas, né, que a nossa placenta começa a produzir progesterona e vai gradualmente ao longo da gestação aumentando. E isso é muito bom, a mulher se sente bem geralmente na gestação, pessoas que às vezes até fazem tratamento de ansiedade, conseguem ficar sem a medicação, tudo porque a gente tem essa proteção hormonal. Quando o pós-parto acontece, quando nós perdemos a nossa placenta, os níveis hormonais despencam e a mulher tem que lidar com níveis de progesterona pré-gravidez dentro de 4 dias aproximadamente de pós-parto. Então, um hormônio que demorou 9 meses para se estabelecer um nível no seu sangue, em 4, 5 dias, virou de uma mulher não grávida. E isso para o cérebro é um susto, né? Ele precisa lidar com todas essas alterações e é aí que a gente vai se sentir mais irritada, mais triste, com dificuldade para dormir, além do que, né, tem um bebezinho ali, um recém-nascido com muitas demandas para nós, falta de suporte social. E aí que muitas mulheres apresentam o blues puerperal, que a gente fala, que é aquela tristeza, aquela sensação de mais irritabilidade, medo, que acontece ali nos primeiros dias do pós-parto, até umas 2 semanas de pós-parto. E muitas, infelizmente, vão desenvolver também depressão pós-parto. Então, a maioria vai sentir o baby blues e depois a gente vai ter outras mulheres que vão chegar a desenvolver uma depressão pós-parto mesmo. Então, isso é um período da nossa vida que a gente tem que ter muito cuidado.
E isso também é um tabu que a gente está tentando conscientizar as pessoas, porque as mulheres modernas têm um puerpério extremamente solitário. A espécie humana não foi feita para criar um bebê sozinha. Uma mulher não foi feita para criar um bebê sozinha. Então não se cobre pela solidão que você sente ou sentiu no seu puerpério, porque nós não fomos feitas para criar um bebê sozinhas dentro de um pequeno apartamento, que é o caso de muitas e muitas, como foi o meu, por exemplo. Então, nós fomos feitas para criar crianças em tribos. A socialização é um reforçador para a espécie humana em qualquer fase da nossa vida. O bebê, ele tem instintos de atrair a atenção de outros humanos, inclusive o sorriso social, toda aquela fofurice do bebezinho é feita para encantar o nosso cérebro e para que ele seja cuidado. A espécie humana precisa de outras para sobreviver. Um bebê sozinho no ambiente, ele não sobrevive, ele morre. Então, nosso cérebro responde muito positivamente à socialização. Se você está grávida, está no puerpério ou planeja ter um filho, esse é um aspecto muito importante do puerpério, é suporte. Se você não tem família que mora perto, ou se na sua família as pessoas não conseguem te ajudar por conta da profissão delas, no momento de vida ou o que seja, você precisa ter ajuda profissional. Tenha uma pessoa com você. O quanto você conseguir isso vai te garantir muito mais saúde mental no seu puerpério e um sentimento muito diferente, que não seja de solidão. Eu sempre brinco com a minha amiga, né? Quando você junta duas mulheres, você pode pôr 5 crianças. É muito mais fácil cuidar de 5 crianças em 2 mulheres do que uma mulher sozinha cuidando de uma criança. Porque o nosso cérebro não tem essa expectativa de estarmos sozinhas. Também, meninas, eu preciso explicar para vocês que no puerpério é muito comum pensamentos intrusivos, catastróficos. Então, as áreas cerebrais da mulher, mais ligadas à detecção de ameaça, perigo, vai começar a trazer imagens do tipo, meu Deus do céu, se eu derrubo esse bebê, ai, será que eu fiz certo? Vem pensamentos catastróficos. E isso é uma forma bem primitiva do nosso cérebro de trazer proteção para o bebê. Então, não se assuste, porque isso é muito frequente. Eu mesma, no meu puerpério, eu tinha um pensamento muito estranho de que eu ia prender o dedo do meu filho na porta. Eu achava que, se você já teve isso, conta aqui pra mim. Porque é muito comum. Esse que eu falei, de derrubar o bebê, né, eu vou deixar ele colocar o dedo na tomada, eu preciso verificar as coisas. Nosso cérebro no puerpério tende a ficar um pouquinho obsessivo com alguns comportamentos. E eu tinha esse pensamento que, graças a Deus, passou, era uma questão do puerpério. Vinha um pensamento intrusivo. Veja como lembra toque, porque era como uma sensação de perda de controle. Eu vou prender o dedo dele na porta. Graças a Deus, nunca fiz isso, nunca aconteceu. Mas isso é o nosso cérebro mais primitivo, tentando nos alertar para os perigos que a gente pode causar na vida do bebezinho. Então, não se preocupe se isso está acontecendo com você. Vamos trabalhar a aceitação de pensamento. Obrigado, estou ciente, vida que segue. É só um pensamento, tá? Além dessa fase do puerpério, que pode ser muito traumática, por isso que eu tô gastando tempo aqui da nossa live falando sobre isso, a gente precisa falar da menopausa. O que eu escuto muito das mulheres é: doutora, será que é menopausa? Eu não me reconheço. Eu sou extremamente cansada, estou extremamente esquecida. No meio da frase eu esqueço o nome da pessoa, o que eu ia falar. Uma ansiedade absurda, insônia. Então, de fato, o nosso cérebro também vai se ressentir dessa questão da redução do estrogênio. Mulheres na menopausa. Se você está sedentária, comece agora a fazer exercício físico. Se você dorme pouco, comece agora a colocar medidas de higiene do sono para sua vida. Se você come um monte de alimento ultraprocessado, inflamatório, açúcar todo dia, corra para os meus conteúdos e vem ver o que é uma nutrição para a sua saúde cerebral, que ela é baseada na dieta mediterrânea. Por quê? O estrogênio,
ele tem um papel muito importante na ativação cerebral. Então, estudos com mulheres antes da menopausa e depois da menopausa mostram uma redução na ativação cerebral secundária à deficiência de estrogênio. E isso tem sido um assunto bem debatido por conta de desenvolvimento de demência em mulheres, porque a prevalência de doença de Alzheimer em mulheres é maior do que em homens, que não se justifica pelo fato de que as mulheres vivem mais do que os homens, porque na verdade são casos mais precoces que aparecem em mulheres. Então hoje o que se sabe, gente, isso ainda é experimental, mas que o estrogênio ele ajuda nessa ativação cerebral e quando ele vai sendo diminuído, reduzido, né, seus níveis sanguíneos durante a menopausa, é quando o cérebro da mulher, além de ativar menos os neurônios, também começa um acúmulo maior de placas amiloides, que a gente fala que é um achado da doença de Alzheimer. Não é que ela não é igual à doença, mas ela é um achado na doença. Então a gente sabe que quem acumula placas amiloides tem um fator de risco maior para a doença de Alzheimer. Não existe ainda um tipo de reposição hormonal específica para evitar esse tipo de consequência cerebral. Então, o que você tem que fazer? Você tem que investir em todos os pilares da tua saúde cerebral. Você tem que estar com seus fatores de risco cardiovascular controlados, sua pressão, seu nível de glicose, seu colesterol. Você tem que estar em atividade física, porque é um grande protetor do cérebro o exercício físico. Não adianta só ser magra, tem que ter massa muscular. Não adianta seu peso na balança tá normal e você não ter massa muscular, massa magra. Para o seu cérebro, você tem que estar saudável e forte. Você tem que dormir bem. Eu já falei aqui várias vezes que o sono, ele filtra o cérebro. Então, as toxinas que a gente acumula ao longo do dia, elas são 4 vezes mais filtradas durante o nosso sono. É quando a gente consolida a memória, então tá esquecida, mas tá dormindo pouco. Não adianta, precisa dormir bem. Desafios cognitivos, aprenda coisas novas, hobbies e respeite o seu momento de descanso e lazer, inclusive com socialização. Eu sempre falo, não abra mão do café com as amigas. O café com as amigas é um fator protetor para o seu cérebro. O que mais nós, mulheres lindonas, temos no nosso cérebro? Maior capacidade de empatia. Então, nós conseguimos sentir mais a emoção das outras pessoas. Isso é totalmente adaptativo para nós, pelo cuidado com a prole, né, com os filhos, por essa facilidade de conversar mais, por isso que a gente consegue falar mais das nossas emoções. Como eu falei, o período pré-menstrual é ótimo para isso, para você observar suas emoções, o que tá vindo, anota, depois você pensa sobre isso, você reflete. E isso também nos torna mulheres mais intuitivas, nós captamos mais dicas ambientais não verbais, e isso nos leva a conclusões que às vezes os homens não conseguem entender, muitas vezes a gente também não sabe explicar. Estou falando aqui agora de desafios à saúde mental da mulher. Pare de querer equilibrar tantos pratos. Eu te peço, quebra uns pratinhos de vez em quando, em vez de equilibrar todos. Porque a sobrecarga emocional que vem sobre nós mulheres, com muitas responsabilidades, é avassaladora. O que eu mais vejo lá no meu curso, o Clube do Capital Cerebral, são mulheres que não se permitem nada. Elas estão preocupadas com os filhos, com o marido, com a casa, com as contas, com a fatura do cartão de crédito. E elas vão ficando totalmente para trás. E pior, elas se cobram por não se cuidarem. Então, além delas não programarem nenhum cuidado para elas, colocam sempre as outras pessoas em primeiro lugar. No fim das contas, elas ainda se sentem mal e culpadas por não fazer isso. Então, entenda, se você não entra na equação, você não está dando o seu melhor para a sua família. Se isso te ajuda, eu gostaria que você fizesse coisas por você mesma. Mas se você ainda não está nesse ponto da tua vida, que você já entendeu que você é tão importante quanto qualquer outro membro da sua família, então faça por eles. Porque se você estiver bem, eles também ficarão bem. E não o contrário. Todo mundo bem e eu tanto faz. Isso não existe, isso é uma mentira.
Outra coisa, então, eu falei das oscilações hormonais, eu trouxe aqui vários exemplos de fases da vida que os nossos hormônios oscilam, e isso tem que ser levado em consideração. Respeite mais o seu momento hormonal. Esse é um desafio que eu vou deixar para você. Comece a prestar atenção no teu ciclo menstrual e programe algumas atividades de acordo com o ciclo. E depois me conta aqui se você não sentiu melhor. Respeite mais o seu organismo, a natureza é sábia, nosso corpo traz mensagens para nós. E se você não estiver prestando atenção, como que você vai dar o seu melhor? Outra coisa que é importante falar para vocês é o risco de burnout é 50% maior em mulheres pela sobrecarga de papéis. Então, cuidado com pressões profissionais e pessoais que vão levar à exaustão, vão tirar a nossa leveza, roubam o colorido da nossa vida. Então, preste muita atenção nisso, meninas, porque a vida é feita de fases, os filhos crescem sim, muitas vezes outras pessoas que você se preocupa tanto estão aí conquistando várias coisas, e um dia a gente acorda a nossa vida que foi feita dela. Como nós temos mais empatia e a mulher tem essas áreas emocionais mais aguçadas, é muito natural para nós o cuidar dos outros. E as mulheres cuidam de outras pessoas em todas as fases da vida, praticamente. Então, desde na nossa vida adulta, desde o adulto jovem, a mulher que passa a ter filhos ou ela casa. E depois, quando mais velha, os filhos já saíram de casa. Mas muitas mulheres, com seus 60, 65 anos, têm seus pais vivos. E elas cuidam desses idosos. E elas cuidam, às vezes, uma tia que não teve filho, elas cuidam da sogra, se não for da mãe. Então, nós passamos a vida cuidando de outras pessoas. Mas quem cuida de você? Qual é a sua rede de apoio? A espécie humana é feita para trocas, conexão. Relacionamentos demandam reciprocidade. Não adianta você querer cuidar de todo mundo e ninguém cuidar de você. Essa conta não fecha. Se você puder sair dessa live com essa informação, eu já cumpri meu papel aqui hoje, tá bom? Porque, gente, é impressionante como uma coisa tão óbvia não é vivida pelas mulheres. E eu me coloco nesse grupo, infelizmente. Muitas vezes abro mão de muitas coisas por culpa, por vergonha, por expectativas totalmente idealizadas de maternidade, casamento, de vida profissional. É só cobrança. Uma das maiores mentiras que pega as mulheres, vou falar mentira, tá? É que nós temos que ser perfeitas. Lembra da Sandy? Quem aqui da época do Sandy Júnior, quando a gente era adolescente? Lembra aquela menina perfeitinha? Não existe, gente, não tem como, mas foi um modelo que a gente cresceu, né? Além de muitos outros, de expectativas. Então, eu falo às vezes na minha terapia, já falei isso pro meu marido, eu tenho que fazer tudo na medida certa. Eu tenho que trabalhar, mas também não pode ser muito, porque eu sou negligente com a minha casa, com a minha família. Tenho que ser uma excelente mãe, mas também não posso ser uma mulher que não é antenada com as tendências, que não é moderna, só fica em casa. Eu tenho que estudar, mas também não posso me jogar para uma pesquisa, um negócio assim, porque afinal eu tenho que ganhar dinheiro no consultório, eu tenho que estar aqui presente como mãe, como esposa, como amiga. Cara, o que sobra pra mim? Quase nada. Dormir? Só tenho tempo de dormir, então. Então, assim, vamos rever esses conceitos. Eu acho que isso é um grito que as mulheres precisam dar, de verdade, gente. Se libertar desses estereótipos de perfeição. Porque senão nós vamos viver à base de remédio, tá? É remédio pra ansiedade, remédio pra depressão, remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra não engordar. Nossa, doutora Ju, mas você não trata? Trato transtornos mentais todos os dias. O que eu me revolto é ver pessoas adoecendo quando elas podem trazer mudanças para sua vida que vão promover saúde ao invés de levá-las à doença e ao esgotamento. Isso me revolta. Tratar pessoas que precisam é o primeiro passo, com toda certeza. Sou a primeira a prescrever medicação para quem precisa. Mas você viver à base de remédio para suportar a sua vida, não conte comigo que eu não vou fazer isso. Inclusive, lá no consultório, os objetivos de tratamento mudam de acordo com a melhora dos pacientes. Outro dia eu tive uma paciente lá, ela foi uma vez, ela chegou assim, doutora, eu tô super bem, né? Já resolvi esse problema aí, eu preciso vir mais? Eu falei, claro, nosso objetivo muda.
A gente não quer só controle de sintomas, a gente quer entender o que te trouxe até esse sintoma, na verdade, e o que mais nós podemos fazer, né? E a gente chama isso fase de manutenção no tratamento. E até porque não, quem sabe a gente consegue tirar essa medicação num terceiro momento, né? Claro que eu digo isso sempre com ressalvas, tem doenças e doenças dentro da psiquiatria, né? Umas muito graves, com determinação forte da genética, não tem como tirar remédio. Mas, para pessoas que vêm com questões de burnout, de esgotamento, de sobrecarga, de estresse, essa você pode saber que ela vai chegar, vai ser medicada, mas depois eu vou cobrar vários outros objetivos pra gente ter uma vida plena. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Outro aspecto muito importante do cérebro feminino é as demandas de sono. Então, o nosso cérebro, pela questão hormonal que eu comentei, principalmente da progesterona, que ela dá mais sono na mulher, pelas demandas de multitarefas que o nosso cérebro facilmente vai por esse caminho. Então, a gente gasta mais energia mental. E também porque o nosso ritmo circadiano parece ser mais curto do que o dos homens, nós precisamos de mais horas de sono. Então, não se cobre um nível de produtividade de energia igual ao do seu marido. Você precisa dormir mais, basicamente é isso. Então, cuida do teu sono. Ele é teu melhor amigo, ele é teu superpoder, ele é um aliado. Se você dormir bem, você acorda outro dia, plena, feliz, motivada. Hoje, como eu falei, as armadilhas digitais têm roubado muito o nosso sono. Lembra que a luz artificial, principalmente a luz azul, diminui a produção de melatonina. Então, gente, para as mulheres na menopausa que estão aqui também, a menopausa por si só ela já vai bagunçar o seu sono. Então, tenha mais cuidado ainda. Não vai ficar em WhatsApp, na cama, então, nossa, daí não, hein? Ir pro quarto com o celular, deitar na cama e ficar lá recebendo luz azul de noite, depois não dorme, daí não tem jeito, não. Então, aprenda medidas de higiene do sono, deixa o teu cérebro tanto armazenar as memórias que ele precisa, consolidar memórias, fazer aquela, como é que eu vou dizer, digestão, né, das emoções do dia, a metabolização de tudo que você viveu, ela é feita no sono. O sono é tão importante, você acha que o cérebro ia deixar a espécie humana vulnerável ali dormindo por 7, 8 horas se não fosse fundamental? Com certeza, né? E também pelo clearance que eu já expliquei para vocês de toxinas, essa limpeza, essa filtração que é feita muito mais no nosso sono. Alimentação estratégica, nós falamos, eu mencionei aqui para vocês a dieta mediterrânea. Então, para a saúde cerebral, ômega 3 é o suplemento que tem mais comprovação. Então, lembre-se de comer peixes, semente como linhaça, chia, antioxidantes, frutas vermelhas, salada, folhas verdes escuras, né? Frutas secas que tem magnésio vão te ajudar também. Mas o principal, gente, é uma dieta que não seja inflamatória, tá? Porque a gente às vezes fala de alimentos assim específicos e até é difícil de colocar na nossa dieta, né? Assim, eu como peixe só, sei lá, quando eu vou num restaurante, porque eu não tenho nem, falar a verdade pra vocês, muito tempo pra fazer assim uma receita muito requintada, que eu vou ficar muito tempo na cozinha. Mas se você colocar metade do teu prato de salada, um arroz e feijão e uma fonte proteica, uma carne ou outra fonte de proteína, tá ótimo pro teu cérebro. Agora ficar comendo lanche toda hora, produtos ultraprocessados, daí o neurônio se ressente. Lembra que ele é uma célula muito delicada. Outro pilar que eu tenho que falar, mulherada, exercício físico. Não tem como você querer estar produtiva, equilibrada, felizona da vida e sedentária. Chance nula, zero disso acontecer. Então, comece a colocar exercício físico. Dona Ju, mas eu não gosto de academia. Vamos fazer outra coisa. Fazer uma hidro, uma natação, uma zumba, tá bom? Se você tem dores, primeiro vai no médico, vai no ortopedista, veja se está liberada, né? Vai no cardio também, pra gente ter certeza que tá tudo bem. E começa a experimentar. Não, a gente nunca vai descobrir se a gente não experimentar. Mas eu não tenho motivação para exercício físico. Deixa eu te contar um segredo. As endorfinas, a dopamina e a serotonina vêm no final do treino, não no começo. Então não vai brotar de você energia e motivação para fazer exercício físico. Você simplesmente vai fazer e no final da aula
Você vai estar assim, nossa, que bom que eu vim, né? Ai, tô bem melhor. Beleza, aí sim. Mas não adianta achar que você vai acordar super felizona, pronta pro exercício físico, porque isso não é da nossa fisiologia. O cérebro humano não vê muita lógica em gastar energia se não for para procurar abrigo ou comida. Então, como a gente não vai fazer isso a curto prazo no exercício físico, né, nos dias de hoje, é para nosso bem-estar a longo prazo, você vai fazer sem vontade mesmo, e depois que vem a vontade, tá? Gente, movimento, exercício físico mostra pro cérebro que a gente precisa estar com os neurônios ligados, ativados. Então, quanto mais exercício a gente faz, mais conexão entre os neurônios acontecem, a famosa neuroplasticidade que eu vivo falando. Então, vamos prestar atenção nisso. 3 vezes por semana é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, mas a partir de 2 vezes por semana, para memória, já existem estudos mostrando que há benefício, tá? Então, não fique parada. Ah, não consigo fazer 3, faz 2. E outra, meninas, é importante vocês entenderem que o manejo de estresse para nós é muito importante. Então, o cortisol, que é o hormônio liberado como uma resposta ao estresse, ele não é nosso inimigo, o cortisol, ele deveria ser o nosso amigão, porque ele prepara o corpo para a resposta de luta ou fuga. Então, ele é uma coisa boa, o cortisol, quando usado da forma correta. Agora, a gente ficar recrutando cortisol o tempo inteiro por estresse psicológico, isso não é nada bom. Lembra que eu falei que o estrogênio é super importante para a ativação cerebral? E o cortisol, ele acaba influenciando negativamente no estrogênio. A mulher que o cortisol cronicamente alto, ela produz menos estrogênio e, consequentemente, os neurônios vão sentir essa alteração. Então, manejo de estresse. Também tem várias lives aqui que eu falo sobre manejo de estresse, muitos conteúdos, mas basicamente é você programar pausas, aprender a dizer não, parar da síndrome da boazinha, de querer agradar todo mundo, se colocar na equação, como eu falei aqui no começo, e também ter períodos de micropausas que eu falo ao longo do dia, técnicas de respiração, pode ser uma meditação guiada, a gente tem inúmeras fontes, né, desde a Netflix com Headspace até YouTube, enfim, você vai poder achar várias formas de fazer algumas técnicas que vão te centrar. E como eu falei, tempo para si mesma e socialização. Vamos dar um basta nessa vida de só cumprir com obrigações e não ter lazer, não ter tempo para as amigas. O nosso cérebro feminino tem mais demanda ainda por socialização, por conversas. É assim que nós vamos também metabolizando as nossas emoções, trocando ideias, aprendendo com as outras experiências das nossas amigas, das nossas familiares. Então, coloque na sua vida. Eu sempre falo que a pandemia tirou de nós um pouco de socialização e habilidade de socializar. Porque o cérebro é assim, tudo que a gente não treina, ele perde um pouco essa habilidade. Então, agora, a gente, pós-pandemia, tem que voltar aos níveis de socialização de antes da pandemia, que eram maiores. Então, coloca na tua agenda e entenda que esses momentos que você se reabastece, você volta para tua casa muito mais feliz, você vai ser uma mãe muito mais legal, você vai ser uma esposa menos irritada, você vai ser uma colega de trabalho mais tranquila, mais sorridente. Então, isso vai transbordar na vida das pessoas ao teu redor. Então, pense sobre isso de forma bem séria. O que eu quero encerrar aqui para vocês a nossa live, então se você tiver alguma dúvida específica, coloca aqui para mim, porque nós já estamos indo para os momentos finais, é que você coloque pelo menos uma ação para começar hoje a cuidar do seu cérebro. Pensa nos pilares que eu falei, preste atenção, eu espero que você tenha entendido que o cérebro feminino tem uma relação muito íntima com os nossos hormônios, do nosso ciclo menstrual, os hormônios ditos femininos, e a partir disso, entendendo que você tem de superpoderes, que é mais empatia, mais ideias inovadoras por conexão aí dos hemisférios cerebrais, uma questão emocional mais aguçada, a nossa intuição, porque nós captamos mais dicas ambientais, não verbais, sabendo que tudo isso é bom, e que os hormônios femininos regulam o nosso funcionamento e que eles também nos ajudam, que você coloque aí na tua rotina
Ou você começa a dormir melhor, ou você começa a fazer um exercício físico. Não deixa para ano que vem não, porque nós estamos ainda em novembro. Começa semana que vem. Alimente-se de forma mais consciente, se respeite mais os seus limites, peça mais ajuda, porque isso com certeza vai trazer mais bem-estar para você e uma vida que vai ser mais bem vivida. Isso vai transbordar tanto para as pessoas que você ama e com as pessoas que você convive. Meninas, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham um excelente final de semana e sábado que vem eu volto com mais novidades nas nossas lives. Um beijo!